Todas as manhãs, no momento em que você abre os olhos, uma batalha silenciosa é travada e determinará se você será o arquiteto do seu dia ou apenas mais um peão no tabuleiro da existência. Estudos da Universidade de Harvard revelam que 85% das pessoas que fracassam em seus objetivos de vida perdem essa batalha nos primeiros 30 minutos após acordar. Imagine por um momento que sua mente é como uma antiga máquina de guerra romana, uma catapulta colossal capaz de lançar projéteis a distâncias impossíveis. Mas há um problema. Todas as manhãs, essa máquina parece completamente desmontada, com suas cordas frouxas, seu mecanismo enferrujado por horas de inconsciência. A questão não é se você tem o poder, a questão é se você sabe como ativá-lo antes que o mundo bombardeie com suas próprias exigências. Em 481 a.C., o filósofo grego Heráclito escreveu uma frase que mudaria para sempre nossa compreensão do potencial humano: o dia pertence àquele que o conquista ao amanhecer. 2500 anos depois, a neurociência moderna provou que ele estava certo de maneiras que ele nem poderia imaginar. O Dr. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, passou os últimos 15 anos decifrando segredos do cérebro humano ao acordar. Sua pesquisa revela algo perturbador. Durante os primeiros 90 minutos após abrirmos os olhos, nossos cérebros estão em um estado neuroplasticidade único, mais maleável do que em qualquer outro momento do dia. É uma janela de oportunidade que se fecha para sempre às 9 da manhã. Mas aqui está um fato que vai gelar seu sangue. 93% da população mundial desperdiça completamente essa janela de ouro. Eles a desperdiçam verificando notificações, mergulhando imediatamente no caos digital, permitindo que algoritmos projetados por corporações multibilionárias literalmente sequestrem os circuitos neurais mais preciosos de seus cérebros. Steve Jobs, antes de se tornar o visionário que conhecemos, passou 3 anos estudando os rituais matinais de monges budistas na Índia. O que ele descobriu o obcecou tanto que ele implementou esses protocolos pelo resto da vida. Todos os produtos revolucionários que a Apple lançou ao mundo foram concebidos durante aquelas sagradas primeiras horas da manhã, quando sua mente funcionava como aquela catapulta romana perfeitamente calibrada. Tim Cook acorda todos os dias às 4h30. Jeff Bezos guarda suas manhãs como um tesouro nacional. Oprah Winfrey declarou publicamente que seus rituais matinais são mais importantes para seu sucesso do que qualquer estratégia de negócios. Coincidência? Os dados sugerem que não. Um estudo longitudinal conduzido por 12 anos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts acompanhou 5.000 executivos da Fortune 500. Os resultados foram tão chocantes que foram inicialmente classificados como confidenciais. Aqueles que dominaram as 2 primeiras horas do dia tiveram 4 vezes mais chances de superar suas metas anuais, ganharam em média 230% mais dinheiro e relataram níveis de satisfação pessoal 70% mais altos do que os demais. Mas a verdadeira descoberta veio quando os pesquisadores investigaram o que exatamente essas pessoas faziam durante essas horas douradas. Não era o que eles esperavam. Não se tratava de trabalhar mais horas ou ler mais livros de autoajuda. Tratava-se de 5 protocolos específicos, 5 rituais que funcionam como chaves mestras para desbloquear todo o potencial daquela máquina de guerra romana que é o cérebro. O primeiro protocolo quebra todas as regras que lhe foram ensinadas sobre produtividade. Durante décadas, gurus do desenvolvimento pessoal pregaram a importância de verificar e-mails e planejar o dia imediatamente após acordar. A neurociência moderna mostra que isso é exatamente o oposto do que você deveria estar fazendo. O Dr. Daniel Siegel, neuropsiquiatra da UCLA, descobriu que, quando você expõe seu cérebro a informações externas durante os primeiros 45 minutos após acordar, você ativa prematuramente o sistema nervoso simpático. Isso significa que seu corpo entra em modo de sobrevivência antes que você tenha a chance de planejar conscientemente o seu dia. É como ligar um motor sem óleo, você garante o desgaste prematuro de todo o sistema. O protocolo número 1 é o que os monges tibetanos chamam de silêncio dourado, 15 minutos de isolamento total de qualquer estímulo externo. Sem celulares, sem notícias, sem conversas. Só você e o som da sua respiração. Parece simples, né? Mas aqui está o problema. O cidadão comum não consegue passar 15 minutos sozinho sem sentir ansiedade clínica. Vivemos em uma sociedade que treinou nossos cérebros para serem viciados em dopamina externa. Cada notificação, cada curtida, cada mensagem no WhatsApp libera pequenas doses de dopamina que nos mantêm em um estado constante de dependência química. Durante o silêncio dourado,
seu cérebro é forçado a gerar sua própria dopamina interna, recalibrando completamente seu sistema de recompensas. Os resultados são imediatos e mensuráveis. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que, após apenas 7 dias de prática do silêncio dourado, o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela tomada de decisões e autocontrole, aumenta sua densidade neuronal em 12%. É como exercitar sua força de vontade. O segundo protocolo desafia tudo o que você achava que sabia sobre exercícios matinais. Durante anos, a indústria fitness vendeu a ideia de que você precisa de rotinas complicadas, equipamentos caros e treinos de 1 hora para ver resultados. A realidade é muito mais poderosa e simples do que você imagina. O Dr. Martin Gibala, da Universidade McMaster, revolucionou nossa compreensão do exercício ao demonstrar que 7 minutos de atividade física intensa geram mais benefícios neurológicos do que 1 hora de exercício moderado tradicional. Mas há uma condição crucial: a atividade deve ser realizada nos primeiros 60 minutos após acordar, quando o corpo produz naturalmente os níveis mais altos de hormônio do crescimento e testosterona. O protocolo número 2 é o que chamamos de ativação neural. 7 minutos de movimentos específicos projetados não para construir músculos, mas para despertar todos os sistemas nervosos do seu corpo. Flexões explosivas, agachamentos com salto, pranchas dinâmicas. Movimentos que enviam sinais elétricos das pontas dos dedos para o cérebro, literalmente acionando sua máquina de guerra romana. Muhammad Ali treinava todos os dias às 5 da manhã, não porque quisesse ficar mais forte, mas porque havia descoberto que aqueles 7 minutos de intensidade matinal lhe davam uma vantagem psicológica sobre qualquer oponente. Campeonatos são vencidos pela manhã, quando ninguém está olhando, costumava dizer. Ele estava certo de uma forma que nem ele mesmo compreendia completamente. A ativação neural faz algo extraordinário no seu cérebro, libera uma cascata de neurotransmissores que inclui dopamina, serotonina, norepinefrina e fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa combinação química cria o que os neurocientistas chamam de estado de fluxo matinal, uma condição neurológica em que sua capacidade de se concentrar, ser criativo e resolver problemas aumenta exponencialmente. Mas aqui está o fato que mudará sua perspectiva para sempre. Esse coquetel neuroquímico natural é até 50 vezes mais potente do que qualquer nootrópico ou suplemento cognitivo do mercado. E seu corpo produz gratuitamente, todas as manhãs, se você souber como ativá-lo. O terceiro protocolo destrói o mito mais perigoso da cultura moderna, o de que mais informação significa mais poder. Em 1971, o psicólogo Herbert Simon cunhou um termo que profetizaria a crise mental do nosso século: paralisia da análise. 50 anos depois, vivemos exatamente essa profecia. O cidadão médio consome o equivalente a 174 jornais inteiros de informação todos os dias. Para colocar isso em perspectiva, uma pessoa do século XVIII consumia a mesma quantidade de informação ao longo de toda a sua vida. Nossos cérebros, projetados para processar ameaças imediatas na savana africana, entram em colapso sob esse ataque constante de informações. O Dr. Belry Schwartz, do Swarthmore College, demonstrou que, quando enfrentamos mais de 7 opções simultaneamente, nossos cérebros entram em modo de sobrevivência e tomam decisões com base em impulsos emocionais, em vez de lógica racional. Todas as manhãs, antes das 8 horas, você já se deparou com aproximadamente 200 decisões. O que vestir, o que comer no café da manhã, qual caminho seguir para o trabalho, qual podcast ouvir, quais notícias ler. O protocolo número 3 é o que os Navy SEALs chamam de simplicidade tática: reduzir todas as decisões matinais a um máximo de 3 opções predefinidas. Sua roupa é escolhida na noite anterior. Seu café da manhã é idêntico todos os dias. Seu caminho para o trabalho não muda. Seu conteúdo de informações é selecionado e limitado. Mark Zuckerberg usa a mesma camiseta cinza todos os dias, não por minimalismo estético, mas porque entende que cada decisão trivial que evita é energia mental que ele poderia investir em decisões que realmente impactam sua vida. Steve Jobs tinha 40 camisetas pretas idênticas em seu armário. Barack Obama usou apenas ternos azuis ou cinzas durante sua presidência. A simplicidade tática libera o que os psicólogos cognitivos chamam de largura de banda mental. Imagine que seu cérebro tem uma quantidade fixa de energia para tomar decisões todos os dias, como a bateria do seu celular. Cada decisão trivial consome uma porcentagem dessa bateria. Ao eliminar decisões desnecessárias,
você economiza energia para as decisões que realmente determinarão seu futuro. Os resultados são matematicamente mensuráveis. Pessoas que implementam a simplicidade tática tomam decisões importantes 43% mais rápido e com 62% mais precisão. Mais importante ainda, relatam níveis de estresse 35% menores ao final do dia. O quarto protocolo revela o segredo mais bem guardado dos maiores líderes da história. De Alexandre, o Grande, a Nelson Mandela, de Cleópatra a Winston Churchill, todos compartilhavam uma prática que realizavam religiosamente todas as manhãs. Uma prática que a ciência moderna finalmente pode explicar. O Dr. Judson Brewer, neurocientista da Universidade Yale e da Universidade Brown, descobriu que existe uma rede neural específica em nosso cérebro, chamada de rede de modo padrão, que se ativa quando não estamos focados no mundo exterior. Essa rede é responsável pela autocrítica, ruminação e pensamentos negativos repetitivos que sabotam nosso potencial. A maioria das pessoas vive aprisionada por essa rede. Seus cérebros, sem direção consciente, automaticamente adotam padrões de pensamento destrutivos, preocupações com o futuro, arrependimentos sobre o passado, comparações tóxicas com os outros. É como ter um programa malicioso constantemente em execução em segundo plano no seu computador, drenando recursos e deixando todo o sistema lento. O protocolo número 4 é o que chamamos de programação neural, 10 minutos de visualização direcionada, onde você literalmente reprograma sua rede de modo padrão. Não é meditação passiva ou pensamento positivo superficial. É engenharia mental de precisão. Durante esses 10 minutos, você visualiza 3 cenários específicos: como lidará com o desafio mais importante do dia, como responderá à situação mais estressante que possa enfrentar e como se sentirá ao final do dia, tendo alcançado seus objetivos mais importantes. Mas aqui está o segredo: você não imagina os resultados. Você vivencia fisicamente cada emoção, cada sensação, cada detalhe sensorial. Neurocientistas de Harvard descobriram que, quando você visualiza uma ação com detalhes sensoriais suficientes, seu cérebro cria as mesmas conexões neurais como se você tivesse realmente realizado aquela ação. Atletas olímpicos usam essa técnica há décadas. Pianistas de nível internacional ensaiam mentalmente seus concertos antes de tocar uma única nota. A programação neural faz algo ainda mais poderoso: prepara seu sistema nervoso para o sucesso. Quando você enfrenta situações durante o dia que já visualizou com sucesso, seu cérebro as reconhece como familiares e responde com confiança em vez de ansiedade. É como ter um GPS mental que já conhece a rota para o seu destino. Jim Carrey assinou cheques para si mesmo no valor de $10 milhões e os guardou na carteira enquanto visualizava especificamente como se sentiria ao receber esse pagamento por um filme. Anos depois, ele recebeu exatamente esse valor por Debbie e Lloyd. Coincidência? Neurocientistas diriam que não. Chegamos ao quinto e mais revolucionário protocolo, que desafia tudo o que a sociedade moderna ensinou sobre produtividade e sucesso. Nos últimos 100 anos, fomos condicionados a acreditar que trabalhar mais horas equivale a melhores resultados. A neurociência do século XXI mostra que isso não é apenas falso, mas também a principal causa de fracasso profissional e pessoal. O Dr. Ulrich Ebner-Primer, do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, conduziu o estudo mais abrangente já realizado sobre ritmos de produtividade humana. Durante 5 anos, ele monitorou os padrões cognitivos de 10 mil profissionais de sucesso usando tecnologia de neurofeedback em tempo real. Os resultados quebraram décadas de crenças sobre gestão do tempo. O cérebro humano opera em ciclos de alta intensidade seguidos por períodos de recuperação, semelhantes aos intervalos de um atleta de elite. Os indivíduos mais bem-sucedidos no estudo trabalharam em blocos de 90 minutos de concentração total, seguidos de 20 minutos de descanso completo. Mas havia algo mais: todos eles reservavam religiosamente os primeiros 90 minutos do dia para o seu trabalho mais importante, sem exceção. O protocolo número 5 é o que chamamos de janela sagrada: 90 minutos de trabalho profundo no seu projeto mais importante, sem interrupções, sem multitarefa, sem distrações digitais. 90 minutos em que sua máquina de guerra romana opera a plena capacidade, disparando projéteis diretamente em direção aos seus objetivos mais ambiciosos. Mas aqui está o segredo que separa os mestres dos amadores: o que você faz especificamente durante esses 90 minutos determina se o resto do seu dia será extraordinário ou medíocre. Não pode ser trabalho administrativo, e-mails ou tarefas rotineiras. Deve ser um trabalho que, se concluído com perfeição,
transformaria fundamentalmente sua vida ou carreira. Elon Musk dedica seus primeiros 90 minutos à engenharia e ao design, nunca a reuniões ou administração. Jeff Bezos reserva esse tempo para decisões estratégicas de longo prazo que só ele pode tomar. Warren Buffett usa sua janela sagrada exclusivamente para analisar investimentos e ler relatórios financeiros. A janela sagrada funciona porque aproveita o que os cronobiologistas chamam de pico matinal de cortisol. Entre 6 e 8 da manhã, seu corpo produz naturalmente os níveis mais altos de cortisol do dia. Ao contrário da crença popular, o cortisol matinal não é estresse, é puro combustível para o seu cérebro. Ao combinar o pico de cortisol com os neurotransmissores liberados pelos protocolos acima, você cria o que os neurocientistas chamam de estado de hiperfoco. Nesse estado, sua capacidade de concentração é até 8 vezes maior do que sua média normal. 1 hora em estado de hiperfoco equivale a 8 horas de trabalho regular. Mas aí vem a revelação que mudará sua vida para sempre. O estado de hiperfoco não apenas melhora sua produtividade, como literalmente reprograma seu cérebro para o sucesso a longo prazo. Cada sessão de 90 minutos fortalece seu córtex pré-frontal, melhora sua resistência a distrações e aumenta sua capacidade de adiar a gratificação imediata em busca de maiores recompensas futuras. O Dr. Adam Gazzaley, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, demonstrou que pessoas que praticam regularmente sessões de hiperfoco desenvolvem o que ele chama de superconectividade neural, conexões mais eficientes entre diferentes regiões do cérebro que resultam em maior criatividade, melhor tomada de decisões e uma capacidade superior de resolver problemas complexos. Os dados são irrefutáveis. Indivíduos que implementam consistentemente a janela sagrada relatam aumentos médios de 300% em sua produtividade mensal. Mais importante ainda, eles alcançam suas metas anuais em uma média de 4 meses, liberando mais 8 meses para perseguir novas ambições ou simplesmente aproveitar os frutos de seu sucesso. Mas há um fator que determina se esses 5 protocolos transformarão sua vida ou se tornarão mais uma lista de boas intenções esquecidas em uma semana. Os neurocientistas chamam isso de janela de habituação neuroplasticidade, e ela é absolutamente implacável em sua precisão. O Dr. Philip Golding, de Stanford, descobriu que o cérebro humano precisa de exatamente 21 dias de repetição consistente para criar novos circuitos neurais permanentes. Mas aqui está o problema cruel. Se você interromper a sequência por um único dia durante esses primeiros 21 dias, o contador zera. Seu cérebro interpreta a inconsistência como evidência de que o novo comportamento não é realmente uma prioridade. Isso explica por que 92% das resoluções de Ano Novo falham antes de 31 de janeiro. Elas não falham por falta de motivação ou disciplina, falham porque as pessoas não entendem a inflexibilidade neurológica da habituação. Seu cérebro não negocia, não aceita desculpas e não concede folgas durante o processo de criação de novos hábitos. Os 5 protocolos devem ser implementados como um sistema integrado, não como técnicas individuais. O silêncio dourado prepara seu cérebro para a ativação neural. A ativação neural otimiza sua neuroquímica para a simplicidade tática. A simplicidade tática libera energia mental para a programação neural. A programação neural predispõe seu sistema nervoso a maximizar a janela sagrada. É uma sequência de dominó neurológico onde cada protocolo amplifica o poder do próximo. Pular apenas um é como remover uma engrenagem de um relógio suíço. Todo o mecanismo para de funcionar precisamente. Agora enfrentamos a questão que separa aqueles que transformam suas vidas daqueles que simplesmente consomem informações sem agir. Você tem os 5 protocolos que criaram mais bilionários, mais líderes mundiais e mais gênios revolucionários do que qualquer outro sistema de otimização humana na história registrada. Você tem a neurociência que explica exatamente por que eles funcionam. Você tem os dados que comprovam sua eficácia mensurável. Você tem exemplos das maiores mentes do planeta os implementando religiosamente. A questão não é se eles funcionam. A questão é se você tem a disciplina neurológica necessária para implementá-las consistentemente por 21 dias seguidos. Porque aqui está a verdade inconveniente que ninguém quer admitir. A maioria das pessoas prefere continuar vivendo uma vida de mediocridade confortável a se comprometer com o desconforto temporário necessário para a grandeza permanente. Elas preferem continuar acordando como vítimas de suas circunstâncias a se erguerem como arquitetos de seu destino. A diferença entre aqueles que dominam suas manhãs e aqueles que são dominados por elas não é uma diferença de informação, é uma diferença de implementação.
Não é uma diferença de conhecimento, é uma diferença de caráter neurológico. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, você se depara com a mesma decisão binária que todos os grandes da história enfrentaram. Você será o programador do seu dia ou permitirá que o seu dia o programe? Você ativará conscientemente sua máquina de guerra romana ou permitirá que ela enferruje até a mediocridade? A resposta que você escolher nos próximos 30 segundos determinará não apenas como será seu dia amanhã, mas quem você será nos próximos 5 anos. Porque as manhãs não são apenas o começo do seu dia, elas são um laboratório onde você constrói a versão futura de si mesmo, uma decisão neural de cada vez. Você está pronto para retomar o controle da sua máquina de guerra romana ou continuará permitindo que o mundo a mantenha desarmada? A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, cada manhã que você adia essa decisão é uma manhã que o seu eu futuro nunca mais terá de volta.